Posso fazer 2 clímax na história? Um no início da história com várias situações seguidas e um grande clímax central da história que muda o personagem? Pode. Pode, sim. É só você não resolver tudo no primeiro clímax, né? Para manter o interesse, a coisa não pode ser toda arrumadinha e aí começa uma nova história. Não pode. Então você pode ter uma resolução de um problema, um confronto e uma resolução, mas o problema principal continuar. Então, é necessário que a história continue. É só isso. Então, sim, você pode ter picos diferentes. Não tem problema. Só não resolva tudo, porque a pessoa diz, tá bom, pá, fecha o livro. Esse é o perigo, né, gente? O nosso propósito como autores é que a pessoa leia até a última página, feche e ainda fique impactada, sonhando com aquilo, dizendo, nossa, que história. Preciso comprar outro livro desse camarada. Aqui o Renan Pereira, essa estrutura pode ser usada em livros biográficos, mexendo na cronologia para simular os 3 atos? Obrigada por essa pergunta, Renan. Não só pode, como deve. Uma biografia, se você contar sem se preocupar em criar curva de tensão, você vai criar uma biografia chata. Então é altamente interessante que você organize os acontecimentos da vida da pessoa, sobre quem você está falando, pessoa verdadeira, dessa forma. Exatamente. Obrigada. Sim. Funciona lindamente para biografia e deve ser usado. Porque nada mais chato do que o platô na biografia. E aí tudo deu certo, aí ficou assim, aí passaram-se os anos. Aí passaram-se os anos é uma frase horrível de se ler. No meio de qualquer história, tá? E no meio de uma biografia também. Aí passaram-se os anos, assim, já me enchi, como assim? Não vou continuar lendo. Então é legal você apresentar, sim, a vida de uma pessoa, organizando em dificuldades crescentes até uma grande resolução. Muito bom, muito bem pensado, sim. Se o personagem já parte de um local fora do conforto, os 2 primeiros atos podem ser intercambiáveis com predominância do segundo ato. Lucas, se o leitor conseguir entender o que é que o seu personagem, quem ele é, de onde ele veio, né, qual é a bagagem dele, se isso é compreensível, tudo bem, você já bota ele no meio da crise, tudo bem, não tem problema. É só você se preocupar com a clareza. Então, se você está fazendo nesse pique assim de alto impacto, tá bem. Só que depois teste com leitores beta para ver se as pessoas estão conseguindo entender a situação e estão conseguindo se importar com o personagem. Eu li uma história outro dia de uns personagens, por exemplo, que eles faziam uma reunião toda chorosa, que saudades de vocês, mas isso na abertura da história. Você fica assim, eu não conheço a gente, que eles estão chorosos para se reunir, eu não sei quem são esses personagens. Então, assim, preocupe-se com a compreensão do leitor, tá? Se o leitor conseguir entender a desgraceira, tá bem. Conseguir entender o que o seu protagonista quer e por que ele quer aquilo, tá bem. Se não conseguir, aí pense em botar umas explicaçõezinhas em algum lugar lá, uma cena reveladora para esclarecer, tá bem? Rick Martins. Coloquei minha protagonista presa por um crime armado. Em sequência, ela sai, leva um tiro e no hospital descobre estar grávida. Seria essa a desgraceira? Bom, é um bom começo, né? Porém, sabe o que ela vai fazer disso tudo, né? Então, veja, levar um tiro é ruim, né? No hospital descobre que tá grávida, é ruim, mas você vê, e daí? O que ela vai fazer disso tudo, né? Então você vai tentar resolver, vai falar com o pai, se ela souber quem é o pai, e aí continuam os problemas, vai se aprofundando. Então são bons pontos iniciais para desenvolver a desgraceira, mas precisa haver um desenvolvimento disso, tá? A Mona Ranzotti comentando. Acho interessante que o Maki fala no livro dele, a arte de contar história é sobre variar entre os extremos, do paraíso ao inferno e do inferno ao paraíso.
É verdade, Mona. É verdade. Mas não só, né? Mas sim, você deve levar o protagonista a passar dificuldades. Vou repetir que essas dificuldades elas podem ser mentais, elas podem ser emocionais. Naquilo que é chamado de alta literatura, muitas vezes a dificuldade do protagonista é uma dificuldade existencial. Está infeliz com a vida por uma série de razões. Pode ser uma dificuldade no casamento, pode ser uma dificuldade com o filho. Tem muitas excelentes histórias que não tem morte, não tem correria e tal. Então, o inferno pode ser um relacionamento com um filho dificílimo, né? E como lidar com isso. Então, sim, você tem razão. Porém, o mais interessante é que nessa variação o protagonista seja revelado. Então, a gente saiba que aquela pessoa, ou né, aquele personagem, que pode até ser um robô, né, pode ser um cachorro, pode ser, ele ou ela vai se mostrando. As dificuldades sirvam para mostrar o que aquele personagem faz diante da desgraceira. Isso é o interessante, isso é a história. Então, assim, o inferno se revela, mas o personagem não fica parado, o personagem tenta fazer coisas e essas coisas revelam. Às vezes revelam uma grandeza de alma, às vezes revelam uma grande descoberta, um amor profundo pelo filho difícil, ou qualquer coisa assim, né? A revelação é que é o interessante e que é a história, na minha opinião. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.